Olá, sejam bem-vindos a essa aula sobre Google Data Studio. Eu sou Rafael Bastos e durante os próximos minutos eu quero conduzir você na criação de relatórios e painéis de indicadores de uma forma dinâmica, de uma forma fácil e muito simples de construir. Tudo isso usando a plataforma Google, 100% de graça, não tem que pagar nada por isso. O máximo que você precisa da sua conta Google para fazer login na plataforma. Hoje em dia, o que mais tem demandado dentro de grandes organizações é a questão de como que você pode criar uma gestão à vista, né, das suas informações, dos dados que você trabalha, que você transita durante o seu dia a dia. E o produto, né, que a gente chama de BI, né, ele tem crescido muito nos últimos meses, principalmente com o avanço do Power BI da Microsoft. As empresas têm adotado muito o uso dessa ferramenta para poder criar essa gestão à vista de uma forma muito mais dinâmica, para que a camada de gestão possa tomar as melhores decisões em cima das informações visuais. E aí a Google, para não ficar por trás, ela acabou desenvolvendo esse produto chamado Data Studio, onde ele literalmente faz isso, criação de relatórios interativos, tá? Onde a partir de uma fonte de dados, e essa fonte de dados no nosso exemplo aqui, ele vai ser uma planilha do próprio Google Drive, então a gente usa toda a suíte da Google, mas você também pode fazer conexões com outras fontes de dados, por exemplo, um banco de dados Oracle ou até um outro banco de dados da própria Google. Enfim, existem N maneiras de você fazer conexões dentro do Data Studio, tá? Para esse exemplo de hoje, vamos trabalhar nossa base de dados usando planilhas do Google Drive. Caso você não esteja familiarizado com a suíte da Google, né, relacionada à parte de criação de documentos, como planilha, documento, apresentações, fica a minha recomendação para vocês. É uma suíte bem completa, bem robusta, não fica nada atrás do Office, tá? Você consegue fazer de tudo aqui dentro. E caso você queira aprofundar o seu conhecimento, principalmente no uso das planilhas, eu recomendo que você venha aqui no YouTube, procure pelo meu canal, procure por Drops do Rafa. Você vai chegar no meu canal. Antes de tudo, inscreva-se no meu canal. E aqui dentro você vai achar 5 aulas exclusivas sobre planilhas do Google Drive, tá? É um curso completo. Esse curso eu gravei usando como base um curso de Office Excel. Então, tudo que você literalmente precisa para trabalhar no Excel, eu consegui gravar esse mesmo conteúdo usando a ferramenta Planilhas do Google Drive. Tá? Então, essas 5 aulas já estão disponíveis para vocês aqui. Elas têm bastante visualizações, comentários bem positivos. Eu acredito que vai te ajudar muito nesse primeiro momento para começar a trabalhar planilhas do Google Drive para ser a sua fonte de dados, para aí sim você conseguir trabalhar de uma forma muito mais fácil o seu Google Data Studio. Beleza? Vamos começar então agora mostrando como funciona o Data Studio. Uma vez você tendo o seu login da Google, né, o seu Gmail, você clica nesse botão Use It for Free. Acessando, você vai cair numa tela como essa daqui. Tá? Nessa tela você vai ter na sua primeira linha alguns exemplos de relatórios criados no Data Studio e aqui você tem um botão para fazer a criação. Então, no momento que eu clico em criar, ele vai me dar 3 opções: criar apenas uma fonte de dados, relatório ou usar o explorador. Vou clicar direto em relatório e para este exemplo eu vou usar uma base de dados minha que eu vou deixar compartilhado com vocês também, que é essa planilha chamada base teste, que ela consiste de colunas com nome, idade, sexo, renda mensal e cidade. A partir dessas 5 informações aqui, de 5 dados, vamos construir o nosso relatório no Data Studio. Quando eu cliquei naquele botão criar, ele entra direto na página, no relatório em branco, e ele já pede para eu adicionar uma fonte de dados, tá, para este relatório. Se você já conhece as plataformas da Google, como AdWords, Google Analytics, Google Search Console, e você usa essas ferramentas, você consegue conectar também os dados delas direto ao Data Studio para melhorar o seu relatório. Tá? Mas para o nosso exemplo aqui, vamos usar a opção Planilhas do Google. Quando eu clico nessa opção, ele traz para mim exatamente todas as planilhas que eu tenho em meu nome. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho a base teste. Eu vou procurar ela aqui. Se ela não aparecer direto para você no primeiro item,
você pode escrever o nome dela aqui na aba de busca ou simplesmente esperar ela aparecer na lista. O que acontece? Quando a gente fala de uma fonte de dados, a planilha em si, ela pode ter inúmeras abas aqui embaixo. Então, o Data Studio ele reconhece como fonte de dados a aba e não apenas o arquivo. Por isso que quando eu selecionei aqui base teste, ele trouxe a minha página, a minha aba, que é de fato o meu menor nível de informação dentro de um arquivo de planilha. Vou selecionar aqui minha página 1 e vou mandar adicionar. No momento que eu mando adicionar essa fonte de dados aqui dentro do meu relatório, ele já vai trazer como padrão um gráfico já montado, que é o meu gráfico de tabelas. Então, nesse gráfico, a gente começa a entender um pouco como funciona o Data Studio. Dentro desse meu lado esquerdo aqui, eu tenho essa folha em branco, que é a minha área útil de trabalho. Do meu lado direito, eu tenho a parte onde eu faço o controle do gráfico, beleza? Então aqui eu tenho a parte onde eu digo qual é a fonte de dados que eu estou trabalhando. Então ele já está dizendo aqui para mim exatamente a fonte de dados que eu selecionei. Aqui mais embaixo eu tenho a parte de controle de cada gráfico. Então aqui, para este gráfico de tabela, eu tenho a parte de dimensão, métricas, controle de quantidade de linhas por página, se eu quero colocar uma linha de resumo ou não, se eu quero fazer algum tipo de classificação e assim por diante. Do lado direito, eu tenho aqui os campos disponíveis dentro dessa minha fonte de dados. E esses campos que estão disponíveis são as colunas que estão dentro da minha planilha. Tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, cidade, clico e arrasto para debaixo da dimensão nome, automaticamente o meu gráfico aqui no meu lado esquerdo, ele vai trazer os dados que estão lá dentro. Então, se eu trouxer agora sexo, ele vai colocar essa outra informação. Se eu trouxer agora renda mensal, ele vai trazer essa informação. Se eu colocar aqui, por exemplo, o último campo, que é idade, ele vai trazer essa informação para mim. Então, exatamente o que está dentro da minha planilha, eu consigo trazer para o meu Data Studio. E a partir disso, eu posso criar outros gráficos usando essa base. E como que eu crio outros gráficos? Aqui em cima, eu tenho uma opção, adicionar um gráfico. Ao clicar nessa opção, ele já vai trazer todos os gráficos que estão disponíveis dentro do Data Studio. Vale um ponto de atenção aqui, que o Data Studio ele não é um produto que está pronto. Ele é um produto beta, então ele está sujeito a alterações a qualquer momento. E a Google vem trabalhando muito forte no melhorando, né, o ambiente aqui do Data Studio. Eu trabalho com o Data Studio desde 2018 e eu posso dizer para vocês que desde 2018 o produto melhorou e muito. Então é normal hoje você ter essa quantidade de gráficos e depois você vai ter mais gráficos disponíveis aqui dentro, tá ok? Vamos lá, vou pegar aqui um exemplo de um gráfico de pizza, vou colocar ele aqui dentro do meu relatório e para este gráfico eu posso criar uma dimensão aqui. Por exemplo, quero saber a porcentagem de sexo, né, masculino ou feminino. Então eu vou trazer aqui sexo para a dimensão nome e automaticamente ele já trouxe aqui para mim o resultado do gráfico. Agora eu quero fazer um outro gráfico aqui, onde ele vai fazer um resultado relacionado à renda que eu declarei dentro da minha planilha. Então eu vou trazer aqui renda mensal, trazer para minha dimensão. Posso colocar por cidade, vou detalhar ele aqui. E vou adicionar aqui a minha métrica, renda mensal e cidade. Pronto, meu gráfico já está montado aqui. Então, como vocês podem ver, a criação de um dashboard, ele é muito simples, é muito fácil de se criar. O que você precisa ter é a combinação de dois fatores. Uma base de dados muito coerente, muito certa, com dados corretos e que esteja mostrando a realidade da sua operação. Do outro lado, a sua criatividade. É a forma como você vai desenhar este relatório aqui, tá bom? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é que é uma função que ajuda muito quando a gente está trabalhando com Data Studio,
é o seguinte, quando eu estou no meu modo de visualização, que é de fato como as pessoas estão enxergando ou vão enxergar esse meu relatório, eu gostaria de fazer o seguinte, quando eu clicasse aqui em masculino, que ele filtrasse as informações em cima mostrando só o que é masculino. E aqui do lado também que ele fizesse um filtro, né? Começasse a fazer uma responsividade do meu filtro. E o Data Studio, ele tem uma opção aqui que a gente chama de interações. Então, quando eu seleciono qualquer gráfico, na minha aba, na minha primeira rolagem aqui, eu vou até o final, eu tenho esta opção aqui de interação, que é aplicar filtro. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu ligo esta opção para os meus gráficos, eu estou tornando eles filtráveis. Então, a partir deste momento, quando eu volto na visualização e clico de novo lá em masculino, todos os meus outros gráficos, eles vão responder o resultado pelo filtro que eu apliquei. Se eu apliquei um filtro neste gráfico que é masculino, todos os outros vão reportar um resultado filtrado masculino. Como eu estou falando de uma mesma base de dados, ele consegue trabalhar isso muito bem, de uma forma muito fácil, tá? Então, se eu chegar aqui e falar, quero ver todo mundo que tem na faixa de 6.500 aqui, ele vai dizer exatamente qual é o meu resultado final. Então, assim, o Data Studio é praticamente isso aqui que eu mostrei para vocês. É muito mais uma questão agora de você trabalhar a criatividade, né, para organizar as informações, fazer o layout, por exemplo. A gente tem a opção aqui de campo de texto, então eu posso chegar aqui e escrever o nome da minha empresa. Eu consigo formatar esse texto, então quando eu seleciono este elemento, do meu lado direito já aparece ali a propriedade de texto, então eu posso botar em negrito, eu consigo trocar a cor desse texto, consigo alterar o tamanho desse texto. Eu posso utilizar aqui formas para começar a criar quadros, né, dentro desse meu relatório, né, para colocar uma borda, então eu consigo chegar aqui e fazer um desenho. Clico aqui com o botão direito, mando ordenar, enviar para o fundo. Então você pode desenhar o seu relatório de acordo com a sua necessidade. Mas, como eu disse, o mais importante é você ter a sua base de dados muito bem certa, muito bem formatada, para quando você trouxer ele aqui para dentro do seu Data Studio, você tem um trabalho muito mais de questão de construção visual, de como esse relatório vai aparecer, e as informações que você vai mostrar nele, né? Qual é o tipo de gráfico, qual é a melhor forma de exibir ele. Quando eu mostrei aqui no início para vocês, o Data Studio ele tem esses exemplos. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma possibilidade de uma criação de um relatório já mais elaborado. Então, você tem mais gráficos, você tem uma diagramação, e aí foi o que eu disse, você precisa usar a sua criatividade para criar os relatórios mais interativos e mais visuais. Então, assim, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de dar para vocês do uso do Data Studio. É uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta rápida, simples de trabalhar e que você já pode gerar muito impacto visual nas suas tomadas de decisões. Para você chegar até este ponto, e se for usar planilhas do Google, não esqueça, lá no meu canal no YouTube, Drops do Rafa, você tem um curso completo de graça sobre planilhas do Google Drive. Você tem acesso a todos os meus contatos, seja nas redes sociais ou através do meu site, que é rbco.com.br. A partir desse site você tem acesso ao meu blog e outras informações que eu venho compartilhando com a comunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Estamos aqui para ajudar vocês a evoluir mais uma vez nesse conhecimento do Google. Um abraço!